Eu peço a Stephanie que esteja liberando o primeiro slide. Esse mês de dezembro, nós vamos estar iniciando uma nova série de estudos e o tema é sobre a vida eterna. E hoje nós vamos trazer alguma coisa sobre a árvore da vida, ok? A gente tem que entender que pecado significa desobediência. Existe um mandamento, ou a lei, ou algum comando do Espírito, e você desobedece. O pecado gera uma coisa complicada para nós, que é a morte, que é a separação, você perde a conexão. E aí você se perde, você erra o alvo. Então, arrependimento é uma urgência na nossa vida. Deve ser imediato, sem ficar racionalizando muito, porque quando você começa a racionalizar, o demônio já leva vantagem, porque ele sabe argumentar mais do que você, que é o perigo da religiosidade na nossa vida, ok? Vamos lá, então, segundo slide, vamos trazer algumas coisas aqui para vocês. O que a Bíblia fala sobre árvore de vida? Olha, a expressão não é da vida, é de vida, mas tem um sentido aí. Aí eu trouxe alguns versículos de Provérbios, capítulo 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, mandamentos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. É uma ordem. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Obedecer é bênção, tá? Confia no Senhor de todo o teu coração. Se você não confia nele, você não obedece. E não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não dá para confiar na carne, ela não presta. Reconheça-o em todos os teus caminhos. Ou seja, o governo, a liderança do Espírito Santo na nossa vida, o governo da palavra de Deus na nossa vida. E ele endireitará as tuas veredas. Você está no pecado, está difícil, mas ele entra para mudar essa situação. Pecado não tem nada a ver com a natureza da nova criação. Nós temos que entender isso. O pecado é da coisa antiga, tá? Porque o poder do pecado e o poder da morte foi quebrado na cruz, através da morte, ressurreição e glorificação do nosso Senhor. A gente tem que crer nisso, porque senão nós vamos ficar racionalizando. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não dá para confiar em mim mesmo. E nem na cultura que vem do mundo. O mundo não serve de padrão para mim. Tema o Senhor e se afaste do mal. É preciso tomar uma atitude. Eu estou em fornicação, mas eu quero ser batizado nas águas. E a palavra de Deus, os fornicadores não herdarão o reino de Deus. E aí, como é que fica? Está lá em Apocalipse, e nós vamos mostrar esse versículo. Só estou mostrando para vocês que tem padrão. Não é de qualquer jeito, porque senão nós vamos virar uma igreja inclusiva que aceita tudo. E não é assim que funciona, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Eu tenho que crer na palavra e deixar ela governar a minha vida. Ok? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Correção é da natureza de quem ama. Ok? Porque senão o nosso conceito de amor vai ficar muito assim, humanista. E não é por aí.
Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e a sabedoria está em Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. É o que ele disse. E o homem que adquire conhecimento é árvore de vida para os que dela tomam. E são bem-aventurados todos os que a retêm. A verdadeira sabedoria é entregar a sua vida para Cristo, o novo nascimento, a nova criação. Essa é a verdadeira sabedoria e é árvore de vida, vida eterna. A vida eterna que emana do próprio Cristo, não é da religiosidade. A maldição do Senhor está sobre a casa do ímpio, daquele que rejeita o evangelho, daquele que é incrédulo, por uma escolha. Porém, a morada do justo é abençoada. Ok? Segundo slide. Obediência. É uma escolha de fé. Por que você resolve obedecer a Deus? É uma emoção? É um sentimento? Não, é uma decisão de fé. Eu confio nele, eu creio nele e obedeço. Ponto final. Tá? O fruto do justo, nova criação, é árvore de vida. É uma nova natureza. E o que ganha almas é sábio, claro. Se você tem vida, você quer transmitir vida nos seus relacionamentos. É claro, Jesus fez isso e nós fazemos a mesma coisa. A língua benigna, consequência de uma nova criação, é árvore de vida, porque são palavras de vida eterna, de salvação. Mas a perversidade nela, ou seja, na língua do ímpio, é uma coisa deprimente e me leva para o inferno. Aí, a Bíblia está falando o tempo todo e às vezes a gente não presta atenção. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido. A esperança adiada, ela entristece o coração. Mas o desejo realizado enche o coração de vida, ele renova o vigor da vida, ele é árvore de vida. Ou seja, é aquele ânimo que vem do trono. Você entra meio travado aqui dentro, mas aí você, por uma atitude de fé, de ousadia, você toca nas orlas da vestidura daquele que tem poder. Aí ele muda a situação. Não é isso? É assim que nós andamos. E agora nós vamos começar a entrar no nosso assunto. Eu peguei esse texto aqui de Deuteronômio 30, 19. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti. É o Deus falando. De que não fui omisso. Eu já vou interpretando o texto. Deus está dizendo, eu não fui omisso. Eu te apresentei claramente. Não tem mistério, não tem misticismo, não tem ocultismo naquilo que eu falo. Não é? Claramente diante de ti os caminhos da vida, a árvore da vida e da morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui eu estou fazendo um link. A bênção e a maldição. Escolhe, não seja teimoso, cabeça dura. Escolhe, tome uma decisão, enquanto é tempo, enquanto você está vivo nesta terra, pois o caminho da vida, escolhe, pois, o caminho da vida. Deus está dando uma dica.
para que você viva plenamente, você e a sua descendência. Correndo da árvore da vida, que é um símbolo de Cristo, eu estou correndo da bênção. É a maior burrice que nós podemos cometer em vida. Só estou trazendo o espírito da coisa. Próximo. Imagine o Jardim do Éden, todo tipo de árvore frutífera. E Deus disse, tudo que ele fez, ele achou muito bom. Ok? Ele mesmo se elogia, aliás, ele pode fazer isso, né? Escolhendo no meio de tantas opções, quantas opções você teve ou tem na vida? Um monte. Mas aí eu trouxe o texto de Josué 24:15, onde ele diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir a Deus, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Escolha, não fica em cima do muro. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, a tradição, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra estais. Ele fala do passado e do presente ao mesmo tempo. Porém, Josué aqui estava com mais de 80 anos, final de carreira, tá? Porém, eu e a minha casa, homem líder, marido, pai, líder. Está vendo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha o caminho da vida. Escolha enquanto é tempo, enquanto você tem oportunidade de fazê-lo. Outro. Quantas ordens Deus estabeleceu claramente ali na primeira criação, e aí a gente toma a origem, o Jardim do Éden. Em Gênesis, capítulo 1, do versículo 28 ao versículo 30, ele falou claramente, vocês vão encher a terra e vão dominá-la. É uma ordem, não foi um conselho, um palpite, não, é uma ordem. E isso só vem através da multiplicação. E aí, vem uma segunda, que está em Gênesis capítulo 2. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Ele fez o jardim e pôs o homem lá. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comer. E a árvore da vida ele colocou no meio do jardim. Por que no meio? Podia ser na beirada, não podia? Ele pôs no meio para chamar a atenção. Presta atenção, acorda. Abra o olho. Ele já colocou a árvore da vida no meio do jardim. Seria impossível Adão e Eva andar no meio daquilo e não ver a árvore da vida, caramba. Olha como Deus trabalha. Ele não diz tudo, mas Ele está colocando as opções. E tomou o Senhor Deus, o homem... aqui, continuando aqui. A árvore da vida no meio do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no capítulo 3 de Gênesis, Eva conversando com a serpente, dá a entender que ela também estava ali no meio. Porque ela fala isso, ela não ia mentir assim descaradamente. Ela falou com sinceridade, tá? O entendimento atravessado, mas ela falou com sinceridade. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs
no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, missão, né? Missão. Você vai dominar a terra, então você vai trabalhar e você vai governar o planeta. E Deus acrescenta um mandamento, mais um. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Toda. Então, a árvore da vida estava acessível. Ok? E Adão, como cabeça de raça, representava a humanidade. Adão, a humanidade pode ter acesso à árvore da vida, sem nenhuma discriminação pré-ordenada antes da fundação do mundo. Vai, você quer entender de teologia? Presta atenção. A árvore da vida está aí, Adão, ó. Os seus descendentes poderão ter acesso. Ok? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode ter acesso. Porque se você tiver, você vai criar um problema para você mesmo. Ok? Ele está dizendo, certamente morrerás. Certamente morrerás, se você for pegar uma tradução mais no original, diz assim, morrendo, morrerás. Porque Adão não morreu assim que ele comeu o fruto. Então, de que morte Deus estava falando? Ele estava falando, você vai perder a conexão, morte espiritual. Depois disso vem as consequências, morte física e morte eterna, que nós já estudamos no mês passado. Mas da árvore da vida, você pode ter acesso a hora que você quiser. Agora, Satanás, ele é mais antigo do que nós, ele já estava lá. Ele já estava lá. E Satanás é um enganador. Ele usa de sutilezas. E através do engano, ele leva o homem a desobedecer a Deus. Ele sabe que desobedecer a Deus é um tremendo prejuízo, por experiência própria. E como ele odeia Deus e odeia o que Deus realiza, ele se levanta contra o homem. É simples assim. E Deus não poderia impedir a ação do diabo, porque Deus é justo. Ele existe, está aí, eu tenho que brigar com ele. Ok? Porque senão Deus cercaria o jardim do Éden e diria, aqui não entra demônio. Mas o próprio Satanás estava lá. Então a gente tem que começar a entender. Aí Deus cria o homem com livre-arbítrio, com capacidade de escolher. Porque se o homem não tiver capacidade de escolher, então ele é uma besta, porque não serve para nada. Você pode dizer sim para Deus ou não. Você pode enrolar, você pode procrastinar, você pode fazer o que você quiser, mas você pode se render e se entregar a Cristo. Não há nenhuma discriminação quanto a isso. Considerando a normalidade da raça humana. Ok? Então, o livre-arbítrio, ele traz de cara a responsabilidade pelos seus atos. E Deus é juiz, Ele é justo e Ele julga. Imagina Deus dar uma ordem e depois Ele fala, não, deixa para lá, deixa, esquece. Deus não é assim, Deus não é homem, Deus é juiz. Ué, e os atributos de Deus, como é que fica? Nós temos que começar a juntar essas coisas para trabalhar o nosso entendimento. Vamos um pouquinho mais para frente. O próximo slide, agora no capítulo 3 de Gênesis. Ali está toda a história da queda e das implicações que isso trouxe na vida do homem. Ok?
Não vou discutir o capítulo porque não dá tempo, mas eu vou só extrair as conclusões. Primeiro, houve um discipulado falho. Adão pisou na bola. O cabeça da raça, que devia ter discipulado corretamente a sua esposa, parece que ele estava muito ocupado, sei lá com o quê. E o diabo sabe por onde entrar. Ele não é bobo. Ele sabe aonde ele trabalha. Ok? Outra conclusão, ele diz, certamente não morrereis, a serpente falando com Eva, isso é uma contestação da ordem divina, está chamando Deus de mentiroso, vai morrer coisa nenhuma, Deus está mentindo, Ele está assustando você, olha aqui, e Eva, sabe, e quantos de nós vamos na conversa de espíritos enganadores? Aí ele diz, outra mentira, sereis como Deus, jamais vamos ser como Deus, só Deus é Deus, ninguém mais, ok? Deus vai nos dar algo dele para nós, mas nós nunca vamos ser Deus, como Ele é. Então, nós vamos depender de Deus por toda a eternidade, mesmo num corpo glorificado, eu dependo de Deus, porque Ele é a fonte primária de tudo. Senão a gente começa a querer inventar umas teologias meio maluca por aí. E viu a mulher, aí comentando, ela olhando para o fruto, primeiro você trabalha o entendimento, aí você começa a olhar para a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Por que o diabo não mostrou a árvore da vida? Olha que árvore maravilhosa, por que você não come esse fruto? Não, essa não. Há uma malícia no inimigo. Ele vai mostrar aquilo que vai dar problema. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele chama a atenção de Eva para isso. E aí vem com um discurso, com uma narrativa. E ela começa a prestar atenção. Aí a imaginação cresce. Não é assim com o pecado? A imaginação cresce, você começa a razoar e por aí vai. Tomou do seu fruto, teve uma atitude, vamos lá, pega o fruto, vamos comer. Ok? Comeu e deu ao seu marido. Quer dizer, Adão não estava ali, né? Mas ela exerceu influência sobre o marido. E ambos comeram. E se, olha uma hipótese maluca que não existe. E se só Eva comesse o fruto e Adão se recusasse? Como é que teria sido a história? Bem complicada, não é? Ok? Mas Adão gostou do que viu, né? E esse é um grande problema, porque mulher nenhuma pode ser um Deus na minha vida. Porque senão eu vou desobedecer a Deus. Estou falando agora como homem. Ok? Foi isso que Deus disse para ele. Por tua causa, porque você deu ouvido à tua mulher e não deu ouvido a mim, a terra é maldita por tua causa. Cabeça da raça. Olha aí a nossa responsabilidade. Então, aí vem a consequência do ato. Então, a morte espiritual entrou de cara na vida deles. Não a morte física, não a morte eterna, mas a morte espiritual foi assim, pá! Então foram abertos os olhos de ambos e reconheceram a sua nudez. Foi a primeira coisa que Deus questionou, mas quem disse para vocês que vocês estão nus? Até agora vocês estavam nus e ninguém tinha problema. Mas agora entrou uma coisa estranha. Deus faz perguntas, não porque Ele não sabe, mas porque nós precisamos aprender. Ok? Para o Espírito Santo trabalhar o nosso entendimento. Foi uma mudança repentina a nível de alma, dá de cara. Aí a alma carnal
cheia de problema, ela segue outra orientação. E o espírito perde a conexão. Aí a gente começa a entender o universo dessas coisas. Aí a segunda consequência que vem após terem os olhos abertos. Fugiram ao ouvir a voz do Senhor. Quebra de conexão, você foge de Deus. Aí você foge da igreja. Aí você foge da oração. Você foge da palavra. Você até desvia quando vê um irmão na rua. Você foge. Porque a verdade, que é Deus, que é Cristo, incomoda. Mas você abraçou a mentira. E a mentira não se dá bem com a verdade. E você foge. E aí, por fim, vêm as implicações da desobediência. Os níveis de julgamento de Deus sobre a serpente, sobre a mulher, sobre o homem, sobre a terra e a questão da morte. Está lá tudo no capítulo 3 de Gênesis, que eu não vou estudar e que vocês já conhecem. Vamos para frente, mais um slide aí. Guardando o caminho para a árvore da vida. Aí agora Deus tem que tomar providências, né? Adão caído, quando a gente fala de queda ou caiu, a gente fala de uma natureza estranha que entrou na vida deles. Ok? E ele não pode ter acesso à árvore da vida, porque senão esse negócio não tem solução mais. Imediatamente você tira o homem de lá e cerca o jardim para ele não ter acesso. Está lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 22 ao 24. Adão e Eva, eles se tornaram como um de nós, mas eles não sabem lidar com esse tipo de coisa. Deus sabe lidar. Deus conhece o bem e o mal, mas o mal não influencia Deus. O homem não, ele conheceu o bem e o mal e se perdeu. Agora Deus tem que trabalhar um outro plano, que é o plano da redenção. É interessante a gente prestar atenção nisso. Expulso do jardim do Éden para lavrar a terra de onde fora tomado. Aí você pensa, eu vim do pó e ao pó voltará. E com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Aí começa uma batalha pela sobrevivência. Ele imediatamente coloca querubins e uma espada flamejante rodando o jardim. Aqui não entra ninguém. Ninguém vai ter acesso à árvore da vida. Tá? Bom, aguardando a nova criação, vivendo na expectativa da fé, é uma promessa. Gênesis 3,15. Agora vocês vão depender de um Goel, de um parente remidor, do Messias, aquele que vai quebrar o poder dessa maldição que entrou na tua vida pelo pecado. Agora você vai ter que andar em fé, esperando a realização, o cumprimento da minha promessa. A fé sempre foi o caminho que Deus estabeleceu desde o início. Como é que Adão poderia obedecer a Deus? Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Como é que eu posso obedecer a esse mandamento se eu não confiar em Deus? A fé sempre vai ser o motor que gira, faz a nossa vida girar. É sempre assim. Tá? E ali em Gênesis 3,15, nós temos aquilo que a pastora disse, o proto-evangelho. É ali mesmo, dali nasce tudo mais. Só que Deus não diz tudo de cara, porque a gente não tem estrutura para entender.
aí progressivamente, através do cânone, ele vai estabelecendo e ampliando a revelação. Até que Cristo entra na nossa história, nascendo de uma virgem, no tempo determinado. Deus tem o controle das coisas. Tá? Outro slide. Então aí agora a gente tem um plano da redenção diante de nós, diante da história do homem. Uma promessa extraordinária. Alguém vai resolver esse problema. Ok? Porque o homem não pode, não consegue. E num ambiente de guerra espiritual, Satanás está presente juntamente com os demônios para fazer oposição o tempo todo. E Deus não pode trabalhar com o diabo na base da enrolação. Não, Deus é justo. Ele é justo até com o diabo, porque o diabo não tem nada contra Deus. Que se tiver, ele levanta contra o Senhor. Então, Deus trabalha assim. Então, o Senhor Deus disse à serpente, na verdade, Deus estava falando com o ser que estava incorporado na serpente. Na verdade, estava falando com o diabo. Por causa do que você fez, aí, agora ele fala com a serpente, o animal. Você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Deus já trouxe um juízo sobre a serpente. Ele disse, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. No milênio, a serpente vai andar igual ela andava antes? Vai ter que rastejar, né? Você aprender. Aí no versículo 15, porém inimizade, agora ele fala com o ser que incorporou a serpente, entre você e a mulher. Você não usou a mulher para trazer toda essa confusão? Entre a sua descendência e o descendente dela. Porque através da mulher, o Messias viria. Olha como Deus já vai falando tudo desde o começo. Este que vai nascer da mulher, lhe ferirá a cabeça. Então é coisa de morte, de quebrar o seu poder. E você lhe ferirá o canhar, a crucificação. Agora traga isso para o contexto da guerra espiritual em que nós estamos como raça humana e principalmente a igreja, que nós vamos já citar daqui a pouco os versículos que mostram essa realidade. Então, nós estamos no decurso de um tempo histórico onde nós estamos numa guerra. Ok? Uma guerra, nós temos um inimigo. Então vamos para frente, o próximo. Aí estão os versículos que mostram essa realidade da guerra espiritual. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Aí ele diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aí a gente já vê uma inimizade que fala de uma guerra espiritual. Entre uma linhagem piedosa que se propõe intencionalmente a obedecer a Deus e uma descendência do maligno. Porque Jesus disse, vós sois filhos do diabo.
Por causa da natureza. Quem segue o diabo é filho do diabo. Quem segue a Deus está em Cristo. Aí nós temos dois grupos na história do homem. E esses versículos que estão citados aí mostram a realidade dessa guerra espiritual. Aí você fica pensando assim, por que Jesus comissionou a igreja? Em meu nome. Em meu nome. Ou seja, vocês vão operar coisas em meu nome para destruir as obras do diabo. É isso a grande comissão, é uma guerra. É uma guerra. Ok? Por isso que o crente não consegue andar se não for pela fé. Quem que vai exercer autoridade sem fé? Religiosidade não funciona. Demônio não obedece religioso. Demônio reconhece a autoridade de Jesus sobre a vida daquele que crê. Isso ele reconhece. Por isso que o cristianismo não pode ser passivo. Se Deus quiser. Se Deus quiser, você está perdido. Por aí você não vai longe. Ou você toma posse das promessas, ou o diabo te enrola. É simples assim. O problema é que a gente empurra para Deus, a gente terceiriza para Deus e fala, ó, é contigo, hein? É contigo, ó, vê se faz alguma coisa. Aí ele vira para você e fala, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora é você que tem que fazer alguma coisa. Ué. E tem muita gente na igreja que ainda está na passividade. Se Deus quiser, e vai por aí. Esse papo furado que já não tem mais condição de existir no nosso meio. Ah, Deus está no controle de tudo. Ah, é? Então o diabo está fazendo o que aqui na terra, se Deus controla tudo? Acorda! Deus controla tudo, sim, mas tem o tempo determinado. Quando a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Tem tempo para isso, mas até lá nós estamos numa guerra. E a Bíblia diz que a partir de agora o reino de Deus é tomado à força, é guerra. Ué, se não for guerra, não vai dar certo. Nós vamos ficar patinando no deserto. Ok? E a nossa luta não é contra a carne. Contra o que nós estamos lutando então? Seres espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Aonde que fica isso? Tem algum mapa do Google Earth que possa me mostrar onde que é isso? Ô gente, acorda! O diabo não tem casa. Ele está aí de rondar o planeta. E o diabo não está em Marte, viu, Selma? Não está lá não, ele está aqui. É aqui que ele atua, é aqui que ele opera, porque aqui está o homem. O ápice da criação de Deus, Deus colocou o homem na terra. Próximo. Restaurando o caminho para a árvore da vida. É lógico, Deus não ia deixar aquele jardim fechado o resto da vida, o resto do tempo. Ok? Deus é um Deus de restauração. Essa é a sua natureza. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, dá um tapinha assim, ó. Ele está falando comigo. Acorda. Ele está falando comigo. Amém? Ao que vencer. O que é isso? São atitudes de fé. Desde o novo nascimento e durante todo o processo de santificação, você anda por fé. O justo, pela tua fé, viverá. É isso que diz a Bíblia.
darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aonde que está isso? Apocalipse 2,7, falando para a igreja de Éfeso. Opa, então nós vamos ter acesso a essa árvore? Vamos, claro, claro, o caminho não foi interrompido. Só que Jesus Cristo teve que abrir o caminho para que esse acesso fosse possível. Por isso que a Bíblia diz, não há salvação em outro nome, não há. Não adianta ficar procurando que você não vai encontrar. No meio da sua praça, que praça? Da Nova Jerusalém. Apocalipse está apontando para o fim. Novo céu e nova terra. E de um lado e de outro do rio estava a árvore da vida. Bem lá, ó. Estou aqui, à disposição, acessível. Ok? Deus não joga fora aquilo que Ele cria. Ele restaura, né, quando o pecado entra para contaminar. Que produz 12 frutos. Então dá a entender que o ano tem 12 meses. A Bíblia não precisa falar tudo, né? Para bom entendedor, meia palavra já é suficiente. Dando seu fruto de mês a mês. Então janeiro vai ter um fruto, fevereiro e assim vai. Ok? E a árvore toda bonitona lá à disposição. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Mas que nação, gente? Mas que nação? Então nós vamos tomar chazinho, né? Efusão de folhas da árvore da vida. Gente, deve ser um negócio tremendo, maravilhoso. Ok? Mas que nações? Porque aqui nós estamos no estado eterno. Ninguém está falando do milênio aqui não, já passou, já está lá na frente. Que nações! Assim como da tribulação saem os sobreviventes para adentrar ao milênio e refazer a população do planeta, a mesma coisa no final do milênio, pessoas vão sobreviver e vão entrar no estado eterno. Porque senão não tem como você analisar esse assunto. Porque fica uma coisa assim, sem sentido. E se você ler uns versículos antes, você vai ver que os reis e as nações virão à porta da Nova Jerusalém trazer a sua oferta de adoração a Deus e ao Cordeiro de Deus, que estão assentados no trono. Então, a gente fica pensando assim, no milênio, provavelmente a Nova Jerusalém vai estar suspensa na atmosfera e nós vamos ter o planeta Terra. Porque a igreja no seu corpo glorificado vai ficar viajando para lá e para cá, né? Porque nós vamos reinar com Cristo, ok? Só que nós viajamos na velocidade da luz. Mas, no estado eterno, a Nova Jerusalém desce do céu e se conecta com a terra. Então tem uma porta aberta que nunca vai ficar fechada e todos poderão ter acesso à Nova Jerusalém, as nações. As nações. Senão a gente não entende o que a Bíblia diz e a gente começa a, sei lá, ficar inventando coisas que não têm consistência. Tá bom? Agora, como é que esse pessoal no estado eterno, como é que eles vão viver? Eles não estão no corpo glorificado. No corpo glorificado estão os santos do Antigo Testamento, os mártires da tribulação e a igreja. É o ciclo da primeira ressurreição, o livro da vida do Cordeiro. Porque você tem que começar a juntar essas coisas. Mas os sobreviventes do milênio, eles vão ter os seus corpos naturais transformados para ser igual a Adão no jardim do Éden. Eu não sei como que Deus vai fazer isso, a Bíblia não diz, mas eu sei que Ele vai fazer e Ele tem poder para fazer isso.
Aí, essa natureza estranha que entrou, não existe mais. E nem a árvore do conhecimento do bem e do mal vai estar lá, porque a Bíblia fala da árvore da vida. E o diabo já foi lançado no lago de fogo. Então o capeta já sumiram com ele. Entende? Porque Deus vai habitar com o seu povo, e ele será tudo em todos, como diz a palavra. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para terem direito, acesso à árvore da vida. Tem que guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos significa santificação, obediência, uma vida prática. O cristianismo autêntico, genuíno, ok? E possam entrar na cidade pelas portas que estarão abertas. Lá não tem dia nem noite, nem porta fechada, todos poderão ter acesso. Não vai ter nenhum querubim, não vai ter nenhuma espada flamejante lá não. Porque o mal não existe mais lá. Deus já escorraçou com aquilo que não presta. Foi lançado tudo no lago de fogo. Nós temos que entender o plano de Deus, para isso mobilizar o nosso coração, gente. Senão tem hora que você vai cair aí numa depressão espiritual, não sei se existe isso, né? E você fica meio xoxo. Você tem que se alimentar da visão de Deus, do que Ele planejou, do que Ele vai fazer. E eu ando assim. Isso traz energia e vigor na minha vida, no meu chamado, no meu ministério. Mas se você começar, já era. Tá bom? Por isso que nós não podemos pregar outra coisa a não ser a Bíblia. Eu vou trazer um livro de teologia sistemática, eu vou colocar aqui em cima da mesa e vou começar a jogar isso em cima de vocês. Mas e se aquele livro estiver errado? E sempre tem erro, né? É impressionante. Quanto mais eu vejo, mais eu percebo. Tá? Não confie no homem e nem na sua teologia. Confie em Deus e na sua palavra. Todo homem tropeça, gente. Inclusive eu. Por isso que nós não podemos desgrudar da palavra. Eu tenho que ficar grávido da palavra. A palavra, ela move o meu espírito. E bem-aventurado aquele que crê na palavra, que não vacila, que não amarela. E para encerrar, uma advertência severa. O próximo slide. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, está falando do livro de Apocalipse, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Não entra. Olha aí, parece grave a coisa aqui. E da cidade santa, a Nova Jerusalém, e das coisas que estão escritas neste livro. Acesso interrompido, impedido. Está no livro de Apocalipse. Não é o Ney que está inventando isso aqui. Mas, aí, para dar um esclarecimento mais claro a respeito do que essa restrição representa, vamos lá, 2 versículos do próprio livro de Apocalipse. Mas, quanto aos tímidos, covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, que a mentira não procede de Deus. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vocês vão ter que passar pelo trono branco.
e serão lançados no lago de fogo. Deus é inclusivo? Não, tem padrão, né? Deus é inclusivo no sentido de Ele amar o homem e dar oportunidade para que ele se arrependa. Tanto é que o Espírito Santo está aí para nos convencer disso. Mas tem um tempo de oportunidade. Tem um relógio que está correndo, e o meu lá já está 11h20. E o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu? O que nós estamos fazendo? Eu vou na igreja todo domingo. Tá bom demais. Você acha que ficar sentado numa cadeira é o suficiente? Não é, não. O que eu preciso é que Deus entre na minha vida e mude a minha vida. É a minha vida que precisa ser mudada. E o último versículo aqui: felizes aqueles que cumprem os seus mandamentos, que obedecem, pois terão direito à árvore da vida e pelas portas poderão entrar na cidade. Acesso em Cristo, ok? E de fora, restrição, ficarão os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas e os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira. O tempo da igreja, que é o nosso tempo, é o tempo do arrependimento. Mesmo que eu tenha décadas de cristianismo, é sempre tempo de me arrepender e de me prostrar diante de Deus. E todo dia é dia de crescer no conhecimento e na graça do Senhor. E que a cada dia a minha vida seja melhor. Que o engano na minha vida seja colocado no lixo, que não procede de Deus. Toda narrativa, toda mentira, toda prisão, toda cadeia, toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus, caia por terra na minha vida. Desesperadamente eu preciso do Espírito Santo. Não é uma questão de opção, é uma necessidade. Eu preciso do fogo intenso do Espírito Santo na minha vida, trabalhando o meu querer e o meu realizar. Não é na minha força, nunca vai ser na minha força, mas é pelo meu quebrantamento diante daquele que é todo poderoso, diante daquele que me ama, daquele que me sustenta, daquele que enriquece a minha vida com a sua própria natureza, da sabedoria que vem do Cristo, que nos comprou, que nos resgatou. E agora, a vida que eu vivo, já não é mais uma vida egoísta, individualista, mesquinha, mas é uma vida prostrada diante do meu Senhor. E o fogo do primeiro amor, Deus incendeia esse fogo na minha vida, no meu coração, e me leva cada vez mais